visto que, lá está, no discurso Marco Silva acabou por mencionar o Real Madrid, poderia ter ido buscar outro clube qualquer mais distante do nosso país, de Portugal, e acabou por mencionar o clube espanhol. Mas ele Madalena, tem sabes o que é que dizemos sobre isso? Ninguém é parvo. Quem é que disse na Luz que ninguém é parvo? Ninguém é parvo. Seja, pronto. Ninguém foi parvo. Mourinho, a comparação com o Real Madrid só nos suscita uma resposta. Professor Marco Silva, ninguém é parvo. Mas percebemos a mensagem. Ele tem a noção, Vítor, de que recebeu um presente envenenado, no sentido de que o Rui Costa acabou por esperar semanas e semanas pelo Real Madrid, por muito que o Presidente diga que não esteve dependente e que não esteve nas mãos de um outro clube ou de um treinador. Isso acabou por acontecer, porque acabou por haver aqui um impasse. Não chega Marco Silva enfraquecido, ou pelo menos aos olhos dos adeptos, ao Benfica? Olha, Madalena, eu vou pegar numa das coisas, entrando um bocadinho na área do consultório sentimental, eu vou pegar numa coisa que tu vês às vezes, muitas vezes nas redes sociais, que é arranja quem tenha uma paixão assolapada por ti ao nível de um presidente em que tu faças uma má temporada, uma época muito negativa, em que tu deixes o clube num momento complicado, que faças uma época que desiludiu os sócios, desiludiu toda a gente face às expectativas, e mesmo assim, essa pessoa tem uma paixão assolapada de tal ordem que quer que tu fiques, luta para tu ficares, dá-te dinheiro para tu ficares como nunca ninguém deu, dá-te todas as condições e tu ficas assim a pensar, bolas, caramba, isto é bem mesmo do coração. E foi isso que aconteceu neste caso. Porque a verdade é que ainda que o Benfica inicialmente tenha tido uma postura de tipo não estou assim tão interessado, quando o José Mourinho ofereceu a renovação, a verdade é que a partir daí foi simplesmente extraordinária a postura do Benfica no processo. E o Rui Costa, com a sua inteligência, com o discurso muito sereno, muito calmo, muito objetivo, fez passar muito bem. Mas eu já tinha noção que era isso que ia acontecer. Fez passar muito bem a mensagem que lhe interessava, mas não é normal. Madalena, onde é que isto acontece? Onde é que um treinador que chega com as expectativas que José Mourinho tinha quando chegou ao Benfica, porque nós, se vamos contratar José Mourinho para um clube, não é para ficar em terceiro, 2, não é para andar a patinar praticamente a época inteira, 3, não é para passar a época inteira sempre com permanentes queixas em relação à arbitragem, a justificar tudo que era mau resultado, e ainda que tenha ficado invicto, creio que só no campeonato foram uns empates, embora um ainda tenha sido com o Bruno Lage. Até porque mesmo a comparação direta com o Bruno Lage não é benigna para José Mourinho. No meio disto tudo, o Bruno Lage renovaria contrato, Madalena? O Roger Schmidt renovaria contrato? Quantos treinadores que passaram pelo Benfica é que num cenário destes renovariam contrato? A não ser na tal temporada em que Jorge Jesus perde tudo no final da época, mas isso com outro tipo de liderança, num outro momento do clube, numa outra realidade do futebol português, e alguns cheiros Excel depois mostraram como é que eram as coisas. Portanto, nesse cenário foi possível. Na atualidade do futebol português e neste Benfica, foi simplesmente extraordinário. Agora, a partir daqui, a marca de Marco Silva é algo que vai ficar um bocadinho no ar durante umas semanas. Nós só vamos poder ter uma verdadeira noção daquilo que o Marco Silva pretende e, sobretudo, do que vai poder executar a partir de julho, quando começarmos a ver alguma coisa de jogos particulares. Ele para já tem ideias ambiciosas, a tal identidade dominadora, mas, Madalena, não é uma identidade dominadora com um investimento de mais 100 milhões de euros. Vai ser uma identidade dominadora, vou dizer isto com todo o respeito, com uma série de jogadores que foram tiros na trave durante a época passada. Portanto, o Marco Silva está promovido a alquimista oficial da Luz, portanto vai ter que transformar, seja lá a substância que quisermos dizer, em ouro. Vai ter que andar ali no caldeirão até aparecer ouro. Boa sorte para o professor Marco Silva. Mário Figueiredo, vamos então falar da questão dos desafios. Há pouco o Vítor Pinto falava da questão da Liga Europa e o Marco Silva mostrou esse caráter dominador de quer ganhar. Nem poderia ter outro tipo de discurso, não é? Porque, tendo em conta a pressão que deixou José Mourinho na conferência de imprensa a dizer que o Benfica tem todas as condições para ganhar a Liga Europa, depois também aquilo que é dito por Rui Costa, não poderia ter outro discurso, Marco Silva? Não podia. Repara, também temos que ser honestos. Marco Silva destaca duas coisas. Para já, a pré-época atípica e as pré-eliminatórias. Ele diz que o Benfica é candidato a ganhar a Liga Europa se conseguir chegar à fase de grupos da Liga Europa. À fase de Liga da Liga Europa. Ou seja,
Primeiro vai ter que passar essas pré-eliminatórias e que ele próprio reconheceu que seria atípico, fruto do pouco tempo que tem de trabalho, dos jogadores, será numa altura em que o Mundial estará a chegar ao fim, há jogadores do Mundial que ainda não chegaram, há ali ainda aquele trabalho que é preciso fazer e que se calhar algumas das peças-chave não estão presentes. Um problema que o Benfica tem, o Porto e o Sporting, é os seus internacionais, tem jogadores internacionais de vários países e, portanto, é a consequência, é o negativo de ter muitos jogadores internacionais, são estas competições, que eles depois têm que ir para lá e podem fazer falta ao clube. Esse é o maior desafio agora para Marco Silva nos próximos dias? Eu acho que o maior desafio para Marco Silva é, e ele fez questão de ir cobrar as palavras de Rui Costa, em que ele diz, não vamos à Liga dos Campeões, não há receita da Liga dos Campeões, mas há a confiança de haver um investimento. Já terá dito o perfil de alguns jogadores que quis ao gabinete de prospecção do Benfica. Não falou em jogadores, mas falou em perfis. E não há dúvida nenhuma que Marco Silva faz questão de frisar isso também. Eu, para pôr a equipa a jogar como eu gosto, como eu quero, como ao meu estilo, vai ter que haver ali umas contratações chaves de jogadores. Ele já veio dizer que o R. Wilson não faz parte, que é do Fulham, e foi um jogador que se falou dessa possibilidade de vir para o Benfica, para dar aquela identidade que Marco Silva queria, mas provavelmente terá que vir um jogador com estas características. E, portanto, o Benfica está agora, vai começar a entrar no mercado nessas peças-chave que ele quer. Ao contrário daquilo que o Vítor diz, eu acho que o Benfica vai investir à mesma 100 milhões de euros, nem que tenha que vender mais. Vai aproveitar alguns, Sudakov é um deles. Mas vai deixar isso para o fim do mercado? Posso dizer uma coisa sobre isso muito rápido, Mário? Sim, sim. Eu estava a ver um trabalho ontem à noite, que é um trabalho bem feito, porque junta várias coisas. É porque o Benfica, de facto, juntando várias migalhas, e algumas não são assim migalhas tão pequenas, tem praticamente 90 milhões de euros garantidos nesta fase. Eu sei que mete as receitas do Cockchu e do Florentino. Mas o Florentino para o Burnley e o Cockchu para o Besiktas já passam dos 50 milhões. E depois, com vários destes jogadores que têm saído, Gonçalo Oliveira, 3 milhões e meio, Sidney Cabral, é alguma liquidez que ajuda a ir ao mercado. Portanto, eu não acredito que chegue aos 3 dígitos de compras. Mário, não acredito que chegue, porque também temos que descontar aqui a verba de Sudakov, tem que ser paga. Sim. E outras situações em que os pagamentos são diferidos, mas acredito sim que o Benfica fará investimento, que nunca pode chegar aos 100 milhões, Mário, isso é uma loucura. Mas, Vítor, há aqui uma situação... De compras, em compras. Não faz sentido o Benfica fazer um investimento tão grande num treinador. Repara, eu continuo a achar que o Marco Silva chega com um grande contrato. Marco Silva é o treinador português mais bem pago. Sim, de larguíssima distância. Havendo um investimento tão grande na contratação de um treinador, porque há essa confiança, o Benfica está a pagar demais, sinceramente. Eu acho que não é que Marco Silva não pudesse ganhar muito mais. A proposta de Mourinho em subiu a fasquia, Mário. Claro. É o despedismo. Claro, e fez bem. Olha, e Jorge Mendes, então imagina, na posse dos 2 contratos, aquilo foi como ele quis. Mas a verdade é que temos aqui haver um investimento tão grande na compra na aquisição de um treinador e depois não lhe dar as condições para ele poder lutar. E, portanto, eu acho que aí vai haver um esforço, se calhar vai ter que se vender alguns anéis, ficam os dedos, mas se calhar alguns anéis da formação também vão ter que ir para se fazer para se conseguir, no fundo, esses reforços que o treinador merece. Não faz sentido nenhum fazer um investimento tão grande num treinador e depois não lhe dar as armas para ele poder lutar de igualdade, ou pelo menos as condições possíveis para ele poder lutar pela conquista do título. Porque é isso que os adeptos querem a conquista do título. Nós temos falado da Liga Europa, mas os adeptos provavelmente estão mais interessados do título. O Vítor há bocado falava na questão de André Vilas-Boas. Eu fiquei com a sensação clara que se o Porto tem feito um investimento maior na Liga Europa, podia ter chegado à final ou podia ter ganho a final. Mas não, qual é que era o problema? Não, mas tinha um objetivo no campeonato. Pois, exato. Quando chegou àquela altura em que teve que abdicou da Liga Europa. Eu, sinceramente, fiquei com a sensação de que o futebol do Porto podia ter ido longe e podia ter chegado à final. Mário, tu és daqueles que alinham nesse discurso. Mas vamos lá ver. O jogo como a dupla eliminatória, a dupla ronda, o duplo confronto com o Nottingham Forest, agora nos quartos de final, o Martim Fernandes entrou para a história com um autogol do meio campo e o Bednarek é expulsou aos 5 minutos. Pois? Íamos ter mesmo... Eu acho que independentemente do Futebol do Porto ter, e bem, e eu fui dos primeiros a dizer isso, dado prioridade absoluta ao campeonato, ainda assim foi uma anormalidade total o que aconteceu na eliminatória de Nottingham Forest. Repito, Martim Fernandes no Guinness Book e o Bednarek expulsou aos 5 minutos. Portanto, foram circunstâncias que, de facto, para uma equipa que não tinha a carne toda no assador, acho que foi irrecuperável essa situação. Concordo contigo. Bem, Mário, ainda relativamente
ao mercado do Benfica, lá está, porque dizíamos que esse agora é que era o desafio de Marco Silva, que quer ainda analisar as opções que tem. É de facto a melhor alternativa para o treinador perceber aquilo que tem para gerir não só desportivamente, mas também financeiramente o clube? Olha, acima de tudo ele vai ter que perceber o que é que tem, porque pode também dispensar alguns. Pode fazer encaixe financeiro, pode achar que há jogadores, por exemplo, ele Mas faz como uma é que vai aposta. fazer isso, Ele sendo ainda que não há viu. jogadores no Mundial? Repara, ele ainda não viu o Sudakov, por exemplo, mas já disse que vai ser uma aposta dele e quer o Sudakov. Mas não falou do Ivanovic, por exemplo, não falou de outros. E, portanto, há jogadores que ele vai começar do zero. Qual é a vantagem do novo treinador? É colocar os jogadores todos no mesmo patamar, aqueles que não são utilizados, os Manus desta vida, os Brumas, aqueles jogadores que estavam encostados, de certa forma, por José Mourinho e que não faziam parte das contas. Mas que eram ou que iam apenas. Claro que sim, mas eram aqueles que iam para o banco e que, portanto, não faziam parte. E ele agora vai colocar todos no mesmo patamar e esses suplentes vão ter uma oportunidade de mostrar o seu valor. É óbvio que depois, ao fim da primeira semana, da segunda semana, o Marco Silva já terá, se calhar, na sua ideia, na sua consciência, com uma análise dos dados estatísticos, de uma análise física, de uma análise do GPS, vai perceber que se calhar há jogadores que encaixam naquele perfil que ele quer e outros que não. Uma coisa é certa, ele deixou claro que vai ter que vir jogadores-chave, que encaixem no seu jogo, para ele poder cumprir aquela promessa que fez, que é um Benfica dominador. O Benfica dominador, eu equiparo a expressão do Benfica dominador ao Benfica com a nota artística, que é ganhar e jogar bem. É encostar os adversários à corda. É óbvio que o Marco Silva. Não é só morder. Claro, o Marco Silva não podia utilizar a expressão do nota artística por pertencer ao treinador. E, portanto, então mas o dominador é importante. Vamos ouvir a nota de Marco Silva, que diz que quer um Benfica a praticar um futebol dominador e que essa é a única maneira de ter sucesso em Portugal. Em relação à identidade, claramente devemos ter uma identidade dominadora. Para se vencer em Portugal terá que ser com esse terá que ser o caminho, é o nosso objetivo consegui-lo, não querendo ir por muitas questões técnicas ou táticas neste momento, mas que ser uma equipa dominadora e uma equipa que seja capaz de colar a grande força do Benfica, que são os seus adeptos, à equipa. Esse é o nosso grande objetivo, conseguir que haja uma ligação muito forte, o grande suporte que os adeptos dão sempre à equipa do Benfica, nós sabemos que será cada vez maior se a equipa corresponder. E eu não estou a falar de compromisso, de exigência, porque isso é uma obrigação, não é sequer negociável. Estou a falar de uma forma positiva de jogar, uma forma dominadora de jogar, que eu, na minha opinião, é isso que representa o Benfica. Mário Figueiredo deixa aqui uma promessa, claramente também a Marco Silva, mas como é que consegue esse Benfica dominador? Vamos então discutir sobre isso. Na tua opinião, os jogadores que lá estão são suficientes para que a equipa trabalhe de uma maneira diferente daquela que vimos com José Mourinho? Claramente que não são suficientes. O Benfica ficou em terceiro. Repara, os jogadores do Benfica desvalorizaram todos. Aliás, o Sport, esta semana, até faz um trabalho que os 15 milhões que o Benfica vai receber de José Mourinho não paga a desvalorização dos seus ativos. Porque houve muitos jogadores, uns que foram caros e que não jogaram e que, portanto, desvalorizaram e que, portanto, o Benfica teve aqui também uma quebra dessa desvalorização de ativos. Responsabilidade de quem? De José Mourinho? José Mourinho, como técnico, sim. Porque podia ter feito uma gestão diferente dos jogadores que tinha, podia ter dado oportunidade, se calhar, a outros jogadores que não deu, utilizou a bandeira da formação numa altura de necessidade e que serviu ali como uma barreira de fumo para desviar as atenções, porque a verdade é que os jovens chegaram... Quem é que teve continuidade, Mário? Os sub-17, nenhum deles teve. Dos jovens, quem é que teve continuidade? Ninguém. José Neto teve, Tiago Freitas teve, Rodrigo Rego teve, João Rego teve. Ele utilizou, a determinada altura, José Mourinho utiliza a bandeira da formação para isso. Olha, já diziam isso no Tottenham. Os sub-17 pudessem ter renovado contrato. A partir do momento em que renovaram o contrato... Anísio teve continuidade. Claro. Aí é que está o problema. E é isso que os adeptos não querem. Mas repara, o ter jogadores, e é isso que o Marco Silva também vai ter que fazer, que é olhar para a formação, olhar para a equipa B e perceber dos jogadores que podem, de certa forma, chegar à equipa A ou que podem integrar. Qual é a vantagem de teres um jogador da formação, da equipa B ou da formação que entra no plantel principal? Massa salarial. Porquê? São jogadores baratos, são jogadores que vêm ainda com aqueles contratos quase de formação e que, portanto, o que é que vão fazer? Num orçamento, libertam verba para contratar, se calhar, jogadores melhores, mais caros e, em princípio, com mais qualidade. Marco Silva vai ter que fazer essa ginástica, vai ter que gerir vai ter que gerir de certa forma. Pois, olha, esse é um deles, também no Mais Sport, o Sheldrup também quer sair já. E é provavelmente aquele que valorizou mais com José Mourinho. Ou nesta altura. É se calhar provavelmente o único que se calhar
que sai valorizado desta temporada que o Benfica fez. E portanto, ele próprio também já quer sair. E o Vítor, atento, gosta de ler o Mais Sport, que agora também é um programa de rádio, à sexta-feira e à segunda, às 18h45, na CM Rádio. Portanto, é não perder, porque aí também marca a semana desportiva. Mas por exemplo, com a saída de Sheldrup, se isso acontecer, é uma posição que claramente vai ter de ser reforçada. Claro. Desde o mercado do verão passado que E temos com investimento. isso. Claro. E por isso mesmo é que Marco Silva já terá entregue uma lista de perfil de jogadores que ele entende que vão ser fundamentais. Os extremos têm um papel muito importante. Para isso, Mário. Vai ter que haver, e o Benfica vai ter que trabalhar rápido. O Benfica vai ter que recuperar aquele tempo perdido, aqueles dias perdidos com esta questão do Real Madrid. Repara, o Real Madrid andou a marcar o destino do Benfica durante este pré-temporada. Ou seja, o Benfica andou sempre a reboque, andou sempre à espera, teve que esperar. Ok, recebeu 15 milhões de euros. Vamos ver se depois, se não foi um erro, se não valia a pena ter abdicado logo desses 15 milhões e ter projetado logo aquilo que seria a nova temporada. Porque esse tempo, o Benfica neste momento está nessa corrida contra o tempo. E vai iniciar logo precisamente com a Liga Europa. Imagina só que o Benfica não consegue o apuramento para a Liga Europa. Porque pode acontecer. Já viste? Como é que vai ser, como é que vai iniciar Marco Silva a temporada? Como é que vai ser os problemas? E depois lá vem os tais fantasmas. Mário, vai correr bem, Mourinho, Mário. É como as eleições do Real Madrid. Não. É fechar os olhos, fazer figas, cruzar os dedos, fazer figas. Vai correr bem. E esperar que não calhe o Fenerbahçe, não é? Porque o Fenerbahçe pode ser um dos adversários. O Besiktas é um dos adversários. O vai fazer o jogo da vida dele se já estiver cá. Pois. Vítor Pinto, há pouco também falava disto com o Mário, de que, por exemplo, quando o Mourinho foi para o Benfica, teve logo um discurso que acabou por agradar aos adeptos, a dizer que quem é que diz que não ao Benfica. Acreditas que Marco Silva teve também uma primeira intervenção assim forte, ou não foi assim tão cativante como José Mourinho? Não, é um registro diferente. Não é um registro de soundbites nem de mind games, mas fiquei surpreendido com a quantidade de dardos envenenados que o Marco Silva deixou. De mansinho, e ele não é Manso Silva, mas tranquilamente ali, sem fazer muitas ondas, deixou ali umas farpas, espetou umas bandarilhas. Digo-te, a nível tauromáquico, foi uma grande feiana de Marco Silva. Aliás, o André Seferino manda agora uma coisa, aproveitando o trabalho dos nossos colegas do 00, para te demonstrar outra coisa que não é casualidade nenhuma. Que tem a ver com o facto de, como tu te lembras, o jogo com o Casa Pia, o José Mourinho disse que havia jogadores que, dependesse dele, não jogavam mais até ao final da época. E toda a gente se lembra disso. E que deu uma grande polémica. E se eu te perguntar, olha, mas há algum jogador que não tenha mesmo calçado mais do Benfica até ao final da época? Se calhar muitos benfiquistas, alguns chegam logo lá, olha, aqui está. Estás a ver Vítor, isto? sim. A seguir ao Casa Pia, o José Mourinho disse que afastava alguns jogadores e se dependesse deles não jogavam mais. O Sudakov ficou no banco todos os jogos e não jogou mais um minuto. Só voltou a jogar pela seleção da Ucrânia. Qual é o primeiro jogador que se sabe que o Marco Silva diz que confia, diz que se adapta ao futebol dele, diz que enche as medidas, diz que vai ser uma grande aposta, confirmado pelo Record, pelo Correio da Manhã, pela CMTV, que noticiámos aqui esse facto. Imagina tu, Georgi Sudakov, o tal jogador que desde o empate com o Casa Pia foi o único que não jogou mais um único minuto. O José Mourinho disse bem, se dependesse de mim, havia uma série de jogadores, ou 4 jogadores, ou 5 jogadores, que não calçavam mais até ao final da época. E olha, Sudakov foi um deles. Esteve sempre no banco, foi mais de mês e meio, em que o Sudakov não calçou, um jogador com este nível de investimento, e, magicamente, imagina tu, estalam-se os dedos, vem outro treinador, qual é o jogador em que pretende apostar em primeiro lugar, em grande destaque, e foi aquele a que ele se referiu de forma mais enfática. Aliás, ele tentou falar de poucos casos individuais, mas fez essa exceção para demonstrar que vai meter as fichas neste jogador ucraniano. E mas eu também Marco Silva quer aqui marcar a diferença para com o José Mourinho, para com o trabalho feito por José Mourinho no Benfica. Há um legado que o José Mourinho vai dar. Vítor? Madalena, há um legado que o José Mourinho deixa no Benfica, que eu sei que quem nos está a ver vai concordar connosco. E o grande legado é a expressão aqui ninguém é parvo. Portanto, aqui ninguém é parvo. Percebe-se imediatamente, porque não disse, percebe-se imediatamente que este foco imediatamente inicial
na recuperação desportiva de Georgi Sudakov, jogador que no contexto vai continuar a ter guerra na Ucrânia, se fosse só por isso. Portanto, demonstra que o Benfica e quem manda no Benfica, e se calhar a percepção de Marco Silva é que há mais qualquer coisa, há alguma falta de empatia com o treinador que estava, há uma falta de treinador, e mais, a época do Benfica acaba e o Sudakov vai imediatamente jogar pela Ucrânia e faz os 2 jogos que a Ucrânia realiza. Portanto, isto significa o quê? Aqui ninguém é pardo. Portanto, se é o jogador que José Mourinho risca, é só isto, Mário. Já ficou clara uma coisa. Se durante mês e meio a cabeça de Sudakov é a cabeça que rolou a seguir ao jogo com o Casa Pia e não calçou mais, há uma coisa também que ficou clarinha como a água. É que para a próxima época, Sudakov ia continuar sem calçar no Benfica. E isso pode mudar com o Marco Silva, e não é por acaso que o Sudakov é o poster boy desta era Marco Silva no Benfica. É referência da recuperação de talento e de potencial que Marco Silva pretende fazer com a introdução do novo registro da identidade dominadora. Desculpa.